eu quero te agradecer todo o meu ser. Que tens feito, que vais fazer com tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Deus seja louvado, né? É bom estarmos aqui novamente e temos tanto que agradecer a Deus, né? Deus, Ele permanece fiel em todo o tempo, em todas as situações das quais nós vivemos e estamos. Hoje, dia 9 de dezembro de 2020. Uau! O tempo passa rápido, muito rápido. O tempo está passando rápido, né? E aqui estamos mais uma vez pela graça do nosso Deus. E obrigado, Isaac, pela música tão linda, né? Nós temos realmente muito o que agradecer a Deus, ao nosso Deus, ao Deus de Israel, Todo-Poderoso, que nos salvou, que nos ama, que tem um plano muito especial para cada um de nós, mesmo quando nós não entendemos o plano de Deus. Mas fato é, Deus, Ele continua cuidando de cada um de nós. E às vezes não entendemos os porquês. E talvez por não entendermos os porquês, não concordamos com as coisas que estão acontecendo conosco. Mas Deus, Ele sabe. Ele conhece o início, o meio e o fim. Né? Isaac compartilhou domingo passado sobre fé. E ele falou que tudo em nossas vidas, todas as respostas de Deus para as nossas vidas, tem um processo para ser concluída, para chegar a nós. E por não entendermos o processo muitas vezes, nós ficamos desanimados. Mas quando nós chegamos no final e vemos a resposta de Deus para as nossas vidas, naquela situação que nós esperávamos, e nós conseguimos discernir o processo e percebemos o quanto Deus foi fiel e é fiel para conosco, porque Ele nos ama e Ele tem um plano para as nossas vidas. Em 1 Coríntios capítulo 16, é o nosso versículo nessa noite.
1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, está escrito: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Sabe, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é fantástica, né? Ela é vida e nos edifica, e a palavra de Deus, ela nos dá direção para cada área das nossas vidas. Na palavra de Deus há várias palavras ou frases, sabe, que nós deveríamos tirar tempo no nosso dia a dia para meditar, para pensar nessas frases, nessas palavras que nos motiva. E sabe, nós precisamos ter um tempo quando nós podemos pensar com Deus, deixar Deus nos motivar, deixar Deus nos animar, deixar Deus nos encorajar por meio dos seus pensamentos. Então tem palavras, frases na palavra de Deus que, sabe, Deus as usa para nos motivar, para fazer-nos continuar firmes, de cabeça erguida. Aqui em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, a primeira palavra aqui é sede vigilantes. Sede vigilantes. Por que devemos ser vigilantes? Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, fala que nós devemos ser vigilantes porque o nosso adversário, o diabo, ele está ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Então devemos ser vigilantes. Vigilantes, no grego, ele significa aquele que vigia, aquele que vela, aquele que permanece atento. Necessitamos, permanecer atentos às coisas que estão à nossa volta. Precisamos discernir, em que nós estamos envolvidos em cada momento das nossas vidas, para que possamos permanecer firmes. Sabe, essa palavra, a segunda palavra, permanecer firmes na fé. Permanecer aqui significa continuar sendo, que não muda, que conserva firme, que é persistente. Em outras palavras, sabe, Paulo está dizendo aqui que nós devemos continuar sendo aquilo que Deus nos chamou a ser. Como filhos de Deus, novas criaturas, filhos de Deus, que necessitamos permanecer firmes na fé, que não mudar nossas convicções, que Deus nos deu por meio dos seus pensamentos, por meio da sua palavra, que devemos manter, necessitamos conservar firmes na fé, ser persistente na fé. Paulo está dizendo, sede vigilantes, permanece atento, tudo que está à sua volta, sabe, não abre seu flanco, não dá espaço para o inimigo. Permanecer firme na fé, que não mude suas convicções alimentadas pela palavra de Deus. Conserve firme, seja persistente na fé. E fortalecei-vos. Fortalecei-vos. Essa palavra significa encorajar, fortificar, animar. Nós que estamos permanecendo atentos, vigiando, né? Como está aqui, sede vigilante, sendo vigilantes, que nós continuamos sendo firmes, persistentes, conservando firmes a nossa fé, e assim nós podemos encorajar os outros, podemos fortalecer os outros, animar outros. Sabe, por causa do plano de Deus está sendo concretizado em nossas vidas. Palavras que nos motivam, palavras que nos edificam, a palavra de Deus. Sabe, tem várias palavras, várias frases na palavra de Deus que nós poderíamos ficar aqui por horas falando. Mas sabe, nessa noite, eu gostaria que você e eu nós pensássemos sobre sendo vigilantes, permanecendo firmes, fortalecendo uns aos outros. Sabe, na palavra de Deus nós podemos encontrar frases que nos motivam, por exemplo, sede firmes,
Sede firmes, 1 Coríntios capítulo 15, 58, sede firmes e sede constantes na obra do Senhor. Por exemplo, em Colossenses 3:12, suportai-vos uns aos outros, suportai-vos, é uma palavra tão motivadora para cada um de nós. Manter o juízo, em Isaías capítulo 56, versículo 1, mantende o juízo e fazei justiça. Olha essas palavras, como nos anima, nos motiva. Mantende juízo, fazei justiça, porque minha salvação está prestes a vir e meu juízo prestes a manifestar, diz o Senhor Deus. Outras palavras que nos motivam. Nesta noite, Jesus disse em João 15, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, amar uns aos outros, sede pacientes, Tem visto a paciência de Jó? Tiago fala, sede pacientes, sede perseverantes. Lembra de Hebreus 10:36, necessita de perseverança, para que nós possamos alcançar, a promessa. Sede perseverante, sede corajosos. Lembra de Josué 1:9, sede corajosos, não temas, não temas. Lembra que Jesus disse para Jairo, em Marcos 5, não temas, crê somente, ser constantes, fugir de toda aparência de mal, como Paulo disse aos Coríntios, buscar compreender qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, como Paulo disse aos Romanos, tenha esperança, tenha fé, corre a corrida que Deus propôs para a sua vida, para a minha vida. Devemos correr com os olhos no autor e consumador da nossa fé. Fazei justiça, enchei-vos do Espírito, andai em novidade de vida, sede hospitaleiros, buscai primeiro o reino de Deus, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, abre mão dos seus direitos em favor dos outros, confiai, esperai inteiramente na graça de Deus. Esperai. Lembra que Davi disse em Salmos 40, esperei confiantemente no Senhor, esperai inteiramente na graça de Deus, crescei na graça, como Pedro disse em 1 Pedro 3,18, crescei na graça, alimenta-te da verdade, como Davi disse em Salmos 37, 4 e 5, alimenta-te da verdade, tem de bom ânimo, como Jesus disse em João 16, 33, tem de bom ânimo. Por que tudo isso? Por que todas essas palavras? Porque Deus, aquele que fez a promessa, é fiel. Muitas dessas palavras requer de cada um de nós uma atitude de fé. Por isso é tão crucial para nós compreendermos, 1 Coríntios 15, 13, 1 Coríntios 16, versículo 13, ser vigilantes, para que o inimigo não roube de nós essas frases, esses pensamentos, essas palavras que nos encorajam, que nos motiva. Não permitir que o inimigo faça isso. Por isso precisamos manter firme, permanecer atentos, ser vigilantes, permanecer firmes na fé, não mudando, as nossas convicções por ventos de doutrinas passageiras, Precisamos ser persistentes na fé, conservar-nos firmes na fé, para que possamos encorajar os outros, fortificar os outros, animar os outros, fortalecer uns aos outros. Amados, não queremos ser como os avestruz, que no momento do perigo enfia sua cabecinha na terra e deixa todo o corpo exposto para o inimigo. Não queremos ser, a palavra que eu estou querendo é introspectivos. Não queremos ser introspectivos, ficar nos escondendo dentro de nós mesmos, desmotivados, desanimados.
Não queremos ser, pelo contrário, queremos ser ativos. Não queremos ser igual o Gamaliel, que muda de cor a todo momento para adaptar as situações ou para se proteger. Nós queremos, sabe, ser firmes na fé, persistentes na fé, sabe, porque essas palavras nos encorajam, essas palavras nos motivam. Nós necessitamos de uma motivação nova em nossas vidas, motivação que vem da palavra de Deus, sabe, essas palavras que requer de cada um de nós uma atitude de fé, e reflete o amor de Deus para conosco. O amor de Deus nos motiva, a graça de Deus nos motiva, os pensamentos de Deus nos motiva a ser persistente, a permanecer firmes na fé, encorajar uns aos outros na fé. Sabe, amados, vivemos dias difíceis e muitos dos filhos de Deus estão desistindo da sua caminhada com Deus. Muitos dos filhos de Deus estão para baixo, desanimados, desencorajados. É tempo de nós erguer nossas cabeças. É tempo de buscar primeiro o reino de Deus. É tempo de interceder uns pelos outros. De, sabe, orar sem cessar, como está em 1 Tessalonicenses 5. Sabe, é tempo de buscar a presença de Deus. É tempo de desfrutar dos pensamentos de Deus que nos encoraja, que nos motiva. E assim podemos encorajar e motivar os outros também, sabe, desfrutando da família de Deus, desfrutando da comunhão uns com os outros. Deus, sabe, Ele tem um plano para cada um de nós, sabe, a sua situação, a minha situação não é tão grande que Deus não possa resolver, que Deus não possa suprir, que Deus não possa curar, que Deus não possa, sabe, libertar, que Deus não possa, sabe, transformar, que Deus não possa reconciliar. Sabe, nada é tão grande que Deus não possa intervir. Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele está trabalhando em nossas vidas nesse dia. E em todas essas palavras que eu falei hoje, vou repetir algumas delas. Sede firme, suportai-vos, mantende juízo, amai-vos uns aos outros, sede pacientes, sede perseverantes, orai sem cessar, sede corajosos, não temas, seja constante, foge de toda aparência de mal, busca compreender a vontade de Deus, tenha esperança, corre a corrida que Deus propôs para a sua vida, fazei justiça, enchei-vos do Espírito, andai em novidade de vida, confiai, esperai inteiramente na graça de Deus, crescei na graça, alimenta da verdade, tende-vos bom ânimo. Todas essas palavras nos motivam nessa noite. E sabe, para concluir, Filipenses capítulo 4, versículo 8, o que precisa manter em nossas mentes, em nossos pensamentos, está escrito aqui, eu vou ler para os irmãos. Finalmente, irmãos, Paulo disse, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Amados irmãos, sede firmes na fé, sede persistente na fé, conserve firmes na fé, vigia, mantenha atento as ciladas do inimigo, não permita, sabe, que o inimigo roube essas frases, essas palavras, que são as palavras de Deus, que nos motiva, que nos encoraja, e assim podemos encorajar os outros, motivar os outros, com esses pensamentos, que são os pensamentos de Deus. Que Deus te abençoe. Talvez você está me assistindo nessa noite, pode ser aqui pelo nosso Facebook, ou pelo nosso site, ou pelo YouTube, sabe, eu quero dizer para você, talvez você não tenha certeza da sua salvação. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus te ama e profundamente. Ele te ama de tal maneira que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele deu seu Filho Jesus Cristo para vir aqui na terra com um propósito específico. Jesus foi o único homem que nasceu para morrer.
Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim, disse Jesus. Jesus disse em João 12, 27, com esse propósito eu vim para esta hora. Porque Jesus veio? Porque nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Efésios 2,12. Nós éramos pecadores. Sabe, em Romanos capítulo 3, versículo 23, capítulo 6, 23, estávamos, carecíamos da glória de Deus por causa dos nossos pecados. Mas Deus nos amou de tal maneira. Deus deu o que Ele tinha de mais precioso. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Antes o Cordeiro morria pelos pecados, para encobrir os pecados de Israel. Mas Jesus veio e consumou a obra. Agora nossos pecados não são cobertos. Nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Ele é a oferta e ofertante. Ele é o Cordeiro de Deus, que pagou um alto preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. O seu precioso sangue derramado uma única vez por toda a eternidade. Como está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 12, capítulo 9, 26. Uma vez para sempre, uma vez por todas. Jesus morreu a nossa morte. Mas a morte não pôde detê-lo. 3 dias depois ele ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai e oferece gratuitamente a vida eterna para todos aqueles que creem, que creem na obra que ele realizou aqui na terra, e o convida para fazer parte da sua vida. Sabe, Romanos capítulo 10, versículo 9. Paulo disse: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, entregue a sua vida agora a Jesus Cristo pela fé. Ora comigo agora, onde você está e como você está. Fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sem o Senhor não sou nada. Por favor, entra no meu coração, me salva, lava-me de todos os meus pecados. Entra na minha vida, me faz uma nova criatura. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17 está escrito: nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra como você ouviu e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João disse em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então você tem. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo. Terei maior prazer em poder orar por você, servir você no que Deus nos permite. Sabe, entre em contato comigo aqui no Facebook, aqui no privado, ou então pelo nosso site, no Fale Conosco, ggwbrasil.org, se você está assistindo pelo site, ou pelo YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, também fale conosco. Serei maior alegria de poder falar com você e poder orar por você. Deus te abençoe. Deus abençoe cada um de nós nessa noite de quarta-feira. Que Deus possa estender suas mãos sobre as nossas vidas, trazer uma cobertura espiritual e física para cada um de nós. Que Deus nos livra deste inimigo invisível, esse vírus que tem atormentado, sabe, as pessoas no mundo. Que o Deus possa nos dar uma resistência no nosso organismo, para que nós possamos nos proteger dos ataques desse vírus, em nome de Jesus. Que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos, sobre a nossa igreja. Que Ele nos dê paz, que Ele possa cuidar da nossa saúde, que Ele possa cuidar
dos nossos familiares, e que nós possamos ver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus operando em nossas vidas, que as suas mãos possam estar curando, libertando, transformando, suprindo cada uma das nossas necessidades nesse dia, nesse final de semana, no nome glorioso de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.